Hoje, à noite, iremos falar sobre Jesus no tribunal de Pilatos. Jesus no tribunal de Pilatos. E o texto base é lá em João 18, 33 a 40. João 18, 33 a 40. Leamos o texto, lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Queres, pois, que vos solte o rei dos judeus? Quero destacar o versículo 38. Leiamos todos. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Ele disse isso, ou Deus te disse, eu não acho nele nenhum. Pai de amor, nós lemos a tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que essa palavra manifestada pela tua vontade, pela tua inspiração, venha causar impacto em nossas vidas, impacto de transformação, de consciência do teu poder, da tua glória e da tua verdade, Pai. Tem misericórdia de nós. Fala conosco nessa hora, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos e assim pedimos. Amém, ó Pai. Amém. Não podemos nos cansar da mensagem da cruz. Não podemos nos conformar com a mensagem da cruz. Não podemos nos acostumar com a mensagem da cruz. Todo ano tem Páscoa. Todo ano tem Páscoa. Todo ano celebramos a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Mas todo ano devemos ser impactados com essa mensagem. Como se fosse a primeira vez que tivéssemos ouvido essa mensagem e olhado essa mensagem, e entendido essa mensagem de verdade. Se isso não estiver ocorrendo com você, é hora de você buscar o médico dos médicos, o Senhor da nossa alma, a tratar a frieza do coração,
Porque o nosso Salvador Jesus Cristo foi morto naquela cruz para nos salvar. É preciso correr urgentemente ao médico da alma para tratar a nossa alma se essa mensagem não estiver te impactando, mesmo depois de 30, 40, 50, 80 anos ouvindo essa mensagem. Mas pastor, já conheço essa mensagem, decore e salteado, já ouvi, já assisti peças, já vi cruz das mais variadas formas, e olha essa aqui, que bonita que foi feita aqui. Uma obra de arte, coisa linda, coisa linda. Parabéns aos que fizeram, muito bonito. Meus amados, a mensagem da cruz mostra o nosso Senhor em sua peregrinação nessa terra. Ele estava a caminho da cruz e foi a cruz instrumento sagrado por Deus, usado para a remissão dos nossos pecados, a transformação das nossas vidas. O sangue vertido no sacrifício vicário do nosso Salvador, Jesus Cristo. Como diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E não dá para deixar de ler esse versículo e lembrar do reverendo Luciano Breder. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa é a paz que deve exceder, sim, a mensagem da cruz deve exceder todo o nosso entendimento para que tenhamos paz em nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Os que foram salvos e regenerados podem dizer, como lá está em Salmos 57:7, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei louvores, cantarei e entoarei louvores. Por quê? Porque foram redimidos, salvos e transformados pela mensagem dessa cruz. A mensagem da cruz que veio através de Cristo Jesus. Aquela cruz que não foi negada por Ele, mas sim foi planejada por nosso Deus desde a eternidade. Jesus é levado ao encontro de Pilatos e, segundo a tradição, esse levado ao encontro de Pilatos era amarrado uma corda no seu pescoço, em volta do seu pescoço, e assim também era amarrado as suas mãos. Não era algemado, mas era amarrado às mãos, e esse era conduzido andando, amarrado no pescoço e em suas mãos, para que não viesse a fugir. Mas tudo isso já foram para cumprir-se o que já estava escrito. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Sim, como ovelha muda, foi levado, foi conduzido. Os homens do sinédrio, cheios da sua pompa, poder, estavam prestes a entregar Jesus aos gentios para ser morto. E o detalhe é para ser morto, não para ser julgado apenas. Porque o senso e o sentido é, ele tem que morrer. Ele tem que padecer, ele tem que sofrer, porque está agredindo a minha religião, está agredindo a religião desses. O Salmos 22, versículo 16, fala desses malfeitores. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Já é um salmo mostrando Jesus, o que iria acontecer com eles.
E percebe o que o texto fala: cães. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores. E percebe justamente essa vai ser a segunda acusação que esses malfeitores fizeram a Jesus perante Pilatos. Os sacerdotes levaram Jesus Cristo até Pilatos para que ele fosse condenado à morte. Então Pilatos saiu para lhe falar e disse: que acusação trazeis a este homem? Fizeram isso para que o sangue do nosso Salvador não saísse das suas mãos, mas que apenas pudesse dizer: entregamos eles autoridades para que as autoridades julgassem. Entregamos eles, Jesus, para que fosse julgado por Pilatos. E assim pudessem lavar as suas mãos. Nós não fizemos, nós não matamos, apenas fizemos a acusação. Mas a acusação essa falsa, mentirosa. Por isso, apresentaram duas acusações esses homens perante Pilatos. Jesus, no tribunal de Pilatos, é o nosso tema. E, em primeiro lugar, a primeira acusação eu quero ver com vocês. Nós vamos ver duas acusações. Versículo 30 de João 18. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Qual é a acusação? De ser um malfeitor. De ser um malfeitor. Jesus, um malfeitor, um criminoso. E percebe o que a ironia que está posta aqui? Olha, Pilatos, se ele não fosse um cara mau, se ele não fosse um criminoso, a gente não tinha trazido para você. Nós só trouxemos para você porque ele é mau, porque ele é um malfeitor, porque ele é um criminoso. Um malfeitor, fazendo aquilo que é mal, numa pessoa que tem uma vida tão malvada que não deveria viver. E a palavra usada aqui tem o sentido de uma natureza perversa. Não como deveria ser, de modo de pesar, sentir e agir, abaixo, errado, perverso, desagradável, injusto, pernicioso, destrutivo e venenoso. Olha a acusação que fizeram a Jesus. Eles o acusaram de dizer aquilo que era mal. Qualquer acusação má. Spurgeon, ao olhar esse texto, e na sua pregação a esse texto, ele fala assim: a acusação de blasfêmia havia falhado, e eles não se aventuraram a apresentá-la a segunda vez, pois sabia muito bem que Pilatos não importava o que o homem havia dito. Tudo o que lhe preocupava seria alguma violação real à lei por meio de algum ato ou fato. O que ele está dizendo? Pilatos não se importava em dizer o que a pessoa falou. O crime por falar não era tido por Pilatos, mas era tido por Pilatos como crime o fazer, o ato, o realizar. Hoje aí tem crimes de opinião, né? Crimes de fala. Para Pilatos não era assim. Era o crime de fazer. Os humanos eram um povo prático. E assim, quando Pilatos levou o nosso Senhor à câmara de audiência, lhe perguntou, versículo 35 de João 18, replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizestes? E a pergunta que Pilatos faz é justamente: não é o que falaste, o que você está pensando,
Não, mas é o que você fez. O que você fez? Pilatos está perguntando para Jesus: o que fizeste? A acusação inventada, infundada sobre Jesus estava caindo por terra. Poderia significar muito pouco, conforme o que havia dito ou apenas falado. Jesus havia andado fazendo o bem por toda a terra. Na sua jornada sobre a terra, Jesus estava fazendo o bem, curando pessoas, amando as pessoas, tocando em mulheres que estavam com enfermidade, com hemorragia, pessoas leprosas. Jesus veio à terra para não ser servido, mas para servir. Jesus veio à terra para nos substituir na cruz, pagando pelos nossos pecados. E a resposta é: o nosso Salvador veio à terra com o propósito de ser o nosso substituto, o substituto dos homens culpados e merecedores da cruz, merecedores da morte. Mas sim, ele veio para nos substituir. E a acusação que é dada a ele é de fazer o mal. É de fazer o mal. Mas Jesus, de forma paciente, suportou a vergonha, suportou a dor, sem reclamar. Foi contado, acusado pelos transgressores, mas não abriu a boca. Por isso, eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E pelos transgressores, pelos malvados, pelos homens que assim o acusaram e condenaram e executaram, ele o intercedeu. Quando Jesus foi colocado nessa posição de ser acusado, de fazer o mal, de fazer a transgressão, de ser um criminoso, Jesus não falou: não foi eu, não fiz isso não fui eu. E não é porque Jesus não sabia falar e argumentar, porque vamos ver daqui a pouco, o texto fala que muitos se surpreendiam pela oratória e pela retórica que Jesus tinha. Mas ele não foge, não porque ele era um criminoso, mas ele não foge por amor a nós. Por amor a mim e a você, por amor do nosso Salvador Jesus Cristo, a cumprir o plano que estava sendo e foi articulado pelo Senhor nosso Deus na eternidade, estava sendo executado naquele momento. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Jesus não disse nada, não se pronunciou de forma nenhuma, não falou: você está levando a pessoa errada, não é o que vocês estão pensando, não é o que vocês estão pensando. E é interessante como isso é muito comum para aquelas pessoas que estão presas. Uma feita eu fui visitar uma pessoa conhecida que estava presa. E eu fui surpreendido naquela tarde, porque eu acabei adentrando a cadeia e não sabia que tinha que sair com 10 minutinhos lá apenas. E ficamos um tempo, quando foi para sair, o carcereiro falou: não, o carcereiro que tem a chave saiu, só volta às 5 da tarde. Eu falei: não pode, cara, não pode. Isso era mais ou menos uma hora, mais ou menos. Não pode. Não, só volta às 5 da tarde. É mesmo? É. Já tive as minhas 4 horas de cadeia. E lá fiquei conversando com as pessoas que estavam. E foi bem interessante. Foi bem interessante. Alguns
confessos, outros não tão confessos assim. Outros ditos por inocentes, e lá estavam. Meus amados, mais uma coisa nós sabemos: o nosso Salvador não tinha essa culpa. O nosso Salvador, Jesus Cristo, não carregava esse peso, mas assumiu o peso por nós. Ele se fez pecador por nós. João 7,46, responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Percebe a retórica que está aqui, falando de Jesus? Jamais, ninguém falou como esse homem. O tempo dos grandes oradores estava naquela época, de pessoas que se levantavam e proferiam e falavam. Jesus facilmente poderia ter se defendido. Jesus facilmente poderia ter se livrado da morte. E é muito claro quando ele recrimina aquele que cortou a orelha do centurião. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandava uma legião de anjos para me tirar desse lugar. Se eu quisesse. Mas Jesus não quis. Ele optou, como ovelha muda, seguir o plano do Pai. Como ovelha muda, seguir o plano da eternidade. Jesus no tribunal de Pilatos, quero olhar a segunda acusação, que é a acusação de ser rei. Versículo 2 de Lucas 23. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Olha agora qual que é a acusação que é dada a Jesus. Ele é acusado de ser um provocador de motim. Alguém que está articulando um grande plano para derrubar César, derrubar qualquer outro líder que estava posto lá. E ele está aqui sendo acusado por proibir o povo de pagar tributos a César e afirmar ser o Cristo, o Rei. Jesus havia pregado a paz e não a separação. O seu exemplo foi de submissão e não de rebelião. O seu espírito era de um servo e não de um anarquista. Não encontramos Jesus ensinando que o povo não deveria pagar tributo. Pelo contrário, dai a César o que é de César e o que de Deus o que é de Deus. Essa é a verdade que nós encontramos nas Escrituras. Essa é a verdade. Mateus 22, versículo 21, respondeu-lhe: de César, então lhe disse: dai a César o que é de César e o que de Deus o que é de Deus. Em nenhum momento propôs ser o rei dessa terra. Jesus em nenhum momento propôs ser aquele que iria reinar sobre essa terra. Pelo contrário, quando ele realiza um milagre e ele vê que as pessoas estavam vindo para coroar, para levá-lo como um rei, ele faz o que? Ele foge. Quer ver esse texto? João 6, 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente um profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem o quê? Rei. Retirou-se novamente, sozinho para o monte. Vai me colocar como rei sobre esse povo? Quero não. Foi Jesus para o monte. Fugiu. Saiu. Por quê? Porque o reino do Senhor não é nessa terra. O reino dele é celestial. Jesus sempre pregou a paz, o amor. O reino de Cristo é justiça e paz. Jesus não era um rival de César ou de qualquer outro líder político na época. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei?
Logo tu és rei? Respondeu Jesus, que tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É esse o reino da verdade, que é o do nosso Salvador Jesus Cristo. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, Pilatos não achou crime em Jesus. Pilatos não achou crime em Jesus. E ele fala isso: eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Mas por que ele foi morto? Ele foi morto não por causa de cometer crime algum, mas ele foi morto pelos nossos pecados, pelo meu crime, pelo seu crime, diante do Senhor nosso Deus. Ele foi morto por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Essa verdade é uma verdade absoluta, sim. A verdade que em Jesus não havia crime, não havia dolo, não havia pecado. Hebreus 12:6 fala assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. É o Senhor que corrige, é o Senhor que ama, é o Senhor que trabalha em nossas vidas, nos levando para perto dele. Ele não tinha crime, mas eu e você temos. Eu e você padecemos. Jesus é o nosso Rei. Devemos adorá-lo por todo o sempre, porque Ele é o nosso Salvador, é quem transforma a nossa vida, quem muda o nosso choro. Devemos adorá-lo por todo o sempre, não porque apenas Ele pagou, mas porque Ele é o Senhor, Salvador, Santo, perfeito. Devemos adorá-lo para todo sempre e glorificar o nome daquele que vive e reina. Lembremos, meus irmãos, nessa Páscoa, que o nosso Salvador, aquele que não havia crime, a sentença foi dada e foi falada através daquele que estava lá. Não vejo crime algum nele. Então, porque ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos transformar. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Você foi salvo e você é salvo. E você é mantido salvo. Não porque você é forte. Não porque você é bom. Mas porque Deus é bom. Porque Ele é santo. Porque Ele nos purifica. Porque Ele nos leva para perto dEle, e nele glorificamos o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, o nosso Salvador, aquele que não tinha crime nenhum, pagou pelos nossos pecados, morrendo naquela cruz, mesmo sem ter crime nenhum. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos celebrar a Páscoa, o nosso Salvador, que pagou e morreu pelos nossos pecados naquela cruz. O que segurou Jesus naquela cruz não foi os cravos, não foi as cordas, mas foi o amor de Deus naquela cruz, pagando pelos nossos pecados e nos livrando de todo o crime diante de Deus, para a glória do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Baixe sua cabeça mais uma vez. Coloque o teu coração diante do Senhor. Você já foi lavado e remido por esse sangue. Você já colocou todo o peso, toda a dor, toda a tristeza diante do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos purificar. Nós cheguemos a Ele com gratidão ao Senhor. Fala: Pai, obrigado porque o Senhor pagou pelos nossos pecados. O Senhor me livrou de toda a dor. A salvação está em Ti. Agradeça ao Senhor. Mas coloque tudo diante do Senhor Jesus Cristo.
não carregue o peso, mas entregue tudo ao Senhor. Ele faz o convite dos convites: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus realizou naquela cruz foi para a nossa purificação. Ele não tinha crime, ele não merecia, mas ele se colocou como um criminoso perante os seus acusadores naquele tribunal. Mesmo sendo rei, ele se colocou como aquele que não é, mesmo sendo Senhor da vida e da paz. Coloque-te diante do Senhor Jesus Cristo, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém.